Se alguém que você ama fizesse algo muito ruim, você ficaria ao lado dessa pessoa só por ser alguém da sua família? Conheçam William. Ele nasceu em 1925. Apesar das inúmeras matérias que li, nenhuma delas falava sobre sua infância ou sobre sua adolescência, e por isso agora, em 2022, a vida de William antes dos acontecimentos é um verdadeiro mistério para mim. Em 1946, quando ele estava com 21 anos, foi acusado de tentar abusar de uma adolescente de 13 anos em Michigan. Após isso, ele foi preso, julgado, o júri não acreditou na adolescente e por isso William foi solto. Um ano depois, em 1947, ele foi preso novamente, dessa vez devido a um assalto que cometeu. Após seu julgamento, ele recebeu de 5 a 20 anos de prisão, ficou preso somente por 4 anos e então recebeu sua liberdade condicional. Alguns anos depois, William foi acusado de tentar abusar de uma mulher em Nevada. Após essa acusação, ele foi preso, porém nas matérias não se diz se aconteceu um julgamento ou não. Eu particularmente acredito que se esse julgamento aconteceu, ele recebeu poucos anos de prisão ou talvez foi considerado inocente, porque logo depois ele já estava solto e já estava cometendo outros crimes. Outra coisa que não fica muito clara nas matérias foi o ano que William casou. Se diz somente que ele se casou com uma mulher chamada Virginia, que teve 5 ou 6 filhos, que depois disso eles se mudaram para Spring Hill, na Flórida, compraram uma propriedade e passaram a viver ali com a família. Nos anos 70, William chegou a ser preso outras vezes por agressão e por uso indevido de armas. Mesmo assim, ele logo era solto, voltava para casa e trabalhava com conserto de ar-condicionados. Alguns filhos dele também o ajudavam nesse trabalho. Todos viviam dessa forma. Ele tinha uma vida familiar conturbada, incentivava os filhos a brigarem entre si, era autoritário, agressivo e, de acordo com relatos de alguns vizinhos, em uma certa vez, eles até escutaram William dizer que iria tirar a vida de um de seus filhos. Apesar disso, toda a família de William aparentemente sempre esteve ao seu lado, mesmo após as prisões e mesmo com esse jeito dele todo autoritário. Tanto a mulher quanto os filhos continuavam ao lado dele e todos viviam dessa forma. Um dos filhos que moravam com William e Virginia era William Jr., mais conhecido como Billy. Ele nasceu em 1956, era o filho mais velho de William e, segundo ele, sempre foi muito próximo da família, tanto na infância quanto no início da adolescência. Quando estava com 14 anos, Billy saiu do colégio, ele abandonou tudo, falsificou sua certidão de nascimento para poder se alistar no exército, começou a beber e teve muitos problemas por causa desse vício. Em 1974, quando ele estava com 18 anos, 2 mulheres foram até a polícia. Essas mulheres contaram que Billy as levou para um local afastado contra a vontade delas, que ao chegar nesse local ele as obrigou a cometer alguns atos imorais nele e por isso Billy foi preso. Após isso aconteceu seu julgamento, o júri não acreditou nessas mulheres e por isso Billy foi libertado e foi considerado inocente. Em 1975 ele se casou, teve 2 filhos. De acordo com relatos da mulher de Billy, ele escondia de todos que era bissexual, falou que durante seu casamento Billy ia para bares gays, voltava para casa com alguns homens e que tinha relações com esses homens na frente dela. Além de tudo isso, a esposa de Billy disse que ele bebia demais, que quando bebia ficava incontrolável, agressivo e que muitas vezes a agredia. Em 1977, Billy foi preso porque foi acusado de tentar abusar de uma mulher. Ele recebeu 6 meses de prisão,
foi solto e em 1978 foi preso novamente. O que acontece é que duas adolescentes foram até a polícia, elas disseram que Billy abusou delas, ele então ficou preso aguardando seu julgamento e em 1979 sua esposa lhe pediu o divórcio. Foi ela quem ficou com a guarda dos filhos, foi embora, passou a morar em outro local, não sei se em outro estado, isso não fica claro, e Billy continuou preso aguardando seu julgamento. Enquanto estava ali na prisão, ele dividiu a cela com um homem chamado Albert. Durante uma das conversas que os dois tiveram, Albert confessou a Billy que ele abusou de uma menina de 11 anos chamada Linda. Quando Billy soube disso, ele logo procurou os investigadores, fez um acordo para poder receber uma pena bem menor do que ele poderia receber e aceitou testemunhar contra Albert no tribunal. Após fazer isso, aconteceu o julgamento de Billy pelo caso das duas adolescentes. Ele recebeu apenas 1 ano de prisão, foi solto em 1980 e foi morar novamente com seu pai, sua mãe e com seus irmãos. Na época que Billy foi morar com a família, seu pai William estava com 56 anos. Ainda em 1980, ele foi indiciado por 40 acusações de abuso, incluindo de uma menina que ele abusou desde os 9 meses. Das matérias não se diz em momento algum quem era essa menina, se diz somente que William não contestou 4 das 40 acusações e por isso foi julgado e recebeu 30 anos de prisão. Ainda em 1980, acredito que após a prisão do pai, Billy foi morar com o irmão em um acampamento em Santa Cruz, na Califórnia. Ali, ele começou a trabalhar em uma fazenda ao lado do irmão e assim os dois seguiam suas vidas. No dia 7 de dezembro de 1980, uma mulher que se chamava Renee foi encontrada sem vida em uma vala. Assim que foi enviada para análise, os profissionais constataram que Renee perdeu a vida porque alguém a estrangulou, mas apesar das suspeitas, os legistas não conseguiram confirmar se ela passou por um abuso ou não. Quando a polícia investigou um pouco mais a fundo essa mulher, eles descobriram que Renee era casada, mãe de 3 filhos e tinha 29 anos. Quando a polícia procurou seu marido, ele disse que a última vez que a viu foi no dia 6 de dezembro, quando ela saiu para ir a um bar e depois disso não teve mais contato com ela. Devido a isso, os detetives foram até o bar falar com algumas testemunhas. Elas informaram que Renee esteve ali na noite anterior, contaram que ela saiu do bar ao lado de Billy, deram o endereço dele, mas quando a polícia chegou no acampamento, que ficava apenas a alguns quilômetros do lugar onde Renee foi achada, eles encontraram uma verdadeira bagunça, muita sujeira e nenhum sinal de Billy e de seu irmão. Durante as buscas por Billy, a polícia encontrou seu carro abandonado. 4 dias depois, um policial de Nevada parou o carro que os irmãos estavam, percebeu que a descrição física que recebeu da polícia da Califórnia batia completamente com os dois e por isso Billy e seu irmão Gary, que tinha apenas 23 anos na época, foram presos. Apesar das prisões, os irmãos se declararam inocentes, continuaram presos e esse caso foi amplamente divulgado na mídia. Por causa disso, uma pessoa reconheceu os irmãos, decidiu ligar para a polícia de forma anônima, disse que por volta de 1980 uma mulher desapareceu na Flórida. Essa pessoa acreditava que essa mulher poderia estar na propriedade da família dos irmãos e implorou para que a polícia fosse até lá verificar. Desconfiados que isso poderia ser verdade, a polícia conseguiu um mandado de busca em março de 1981 para a propriedade da família que ficava em Spring Hill, na Flórida. Assim que chegaram ali, as escavações começaram. Não demorou muito, eles já encontraram alguns ossos. Esse material foi levado para análise e ao chegar ali, os legistas disseram que aqueles ossos pertenciam a uma mulher de provavelmente 20 anos. Como a polícia estava suspeitando que poderia haver mais, eles continuaram escavando aquela propriedade. Não demorou muito, eles acharam mais alguns ossos, descobriram que pertenciam a 3 mulheres diferentes e por isso, no total, eles encontraram 4 mulheres naquele lugar.
Uma das mulheres encontradas naquela propriedade foi uma menina de 15 anos chamada Elaine. Ela morava em Ohio. Na véspera de Ano Novo, ela viajou com o padrasto e com a mãe para um acampamento na Flórida e eles foram passar alguns dias ali. Na véspera de Ano Novo, Elaine foi até os chuveiros do acampamento. Depois disso, ela não voltou mais. Os pais ficaram preocupados, procuraram a polícia e então uma grande busca se iniciou naquele lugar. Muitas pessoas que estavam ali também ajudaram a procurar por Elaine nas redondezas. Em certo momento surgiu um boato onde algumas pessoas disseram que supostamente viram uma menina com as mesmas características que ela em cima de uma moto. Parece que quando essa moto foi parada, a pessoa perguntou para onde aquela menina estava indo. Ela disse que estava indo para Ohio e por isso muitos começaram a acreditar que Elaine tinha fugido e tinha voltado para o lugar onde morava. Outras pessoas, no entanto, disseram que viram Elaine realmente indo para os chuveiros do acampamento, mencionaram que ali a viram conversando com um homem mais velho. Depois disso, os dois seguiram em direção a um carro azul, ela entrou e então aquele homem começou a dirigir. O padrasto e a mãe de Elaine ficaram na Flórida por mais uma semana procurando pela filha. Como não conseguiram, eles voltaram para Ohio porque precisavam viver suas vidas, precisavam voltar para o trabalho e ficaram muito tempo sem saber o que tinha acontecido com ela. No dia 25 de março de 1981, Elaine foi encontrada durante as escavações. Enquanto os profissionais estavam trabalhando naquela propriedade, eles tiveram que mexer em canos, fiações que foram instaladas após as mulheres serem colocadas ali. E enquanto eles estavam fazendo isso, a mãe de Billy Gary saiu para reclamar com jornalistas. Não só ela, como um de seus filhos também saiu para reclamar, porque aparentemente a polícia estava os incomodando. Assim que os ossos de Elaine foram enviados para análise, o legista concluiu que infelizmente ela perdeu a vida devido a golpes com uma faca. Próximo ao local onde ela estava, ainda encontraram algumas joias. Os pais de Elaine disseram que essas joias não eram dela e por isso a polícia acreditou que tinham outras mulheres naquele lugar e por isso continuaram as escavações. Durante as investigações que aconteceram naquele quintal, os policiais acharam ossos de galinha e vaca. Outra das 4 mulheres que foi achada e identificada foi uma mulher chamada Sandra, de 21 anos. Ela desapareceu no dia 26 de abril de 1980. Ela foi vista pela última vez em um bar conversando com um homem. Em certo momento, ela deixou a bolsa, seus documentos, seus itens pessoais, saiu com aquele homem do bar e nunca mais foi vista. Quando seus ossos foram enviados para análise, os legistas concluíram que Sandra perdeu a vida porque alguém a estrangulou e as outras 2 mulheres que foram encontradas naquele quintal, infelizmente não foram identificadas na época. Por causa disso, seus crânios foram enviados para a Universidade do Colorado para que eles pudessem fazer uma reconstrução facial. Apesar de fazerem essa reconstrução, na época ninguém as reconheceu e por isso ficaram muito tempo sem serem identificadas. Enquanto as autoridades da Flórida estavam tentando lidar com a descoberta das 4 mulheres no quintal da família Manfield, os promotores do condado de Santa Cruz, na Califórnia, estavam se preparando para levar Billy a julgamento pelo caso de Renee. Essa audiência aconteceu alguns meses depois. Ela foi fechada ao público. O advogado de Billy argumentou para adiar o julgamento por causa das informações sobre as mulheres encontradas na Flórida, porém o juiz não permitiu. Apesar de tudo isso, esse julgamento acabou sendo anulado posteriormente porque o júri não conseguiu chegar a uma decisão unânime. 9 jurados votaram a favor da condenação de Billy, 3 votaram que não eram a favor, porque, segundo eles, a única evidência que ligava Billy a Renee era a fibra de sua calça que foi encontrada nela. No dia 27 de outubro de 1981,
Billy e um amigo que fez na cadeia pularam a cerca do pátio, conseguiram fugir e a polícia só notou algum tempo depois. A partir daí, eles começaram a procurar por eles por toda a cidade. No decorrer dos dias, receberam ligações de alguns moradores dizendo que viram 2 homens com roupa laranja correndo e somente 11 horas depois, a polícia encontrou os 2. Encontraram Billy escondido em uma área arborizada atrás de algumas árvores e encontraram um amigo dele um pouco mais longe pela cidade. Enquanto tudo isso acontecia, Gary, o irmão de Billy, fez um acordo com os investigadores. Ele aceitou testemunhar contra o irmão no tribunal para que todas as acusações contra ele, no caso de René, fossem retiradas, e por causa disso ele foi inocentado e acabou sendo libertado da prisão. Durante o tempo que Billy ficou preso na Califórnia, ele foi indiciado pelo caso das 4 mulheres encontradas no quintal da família Manfield e pelo caso de uma mulher chamada Pamela. Pamela tinha 18 anos em 1980. Nas matérias não se diz o mês que isso aconteceu, se diz somente que em 1980, em um determinado dia, Billy abordou Pamela, a colocou dentro de uma van, a levou para um trailer que ele tinha alugado, ali a agrediu através de força física, tentou abusar dela, não conseguiu porque felizmente Pamela conseguiu pegar uma faca, o ameaçou e então fugiu daquele local. Após isso, Pamela chegou a ir até a delegacia, ela contou tudo o que aconteceu, disse quem era Billy, os policiais o procuraram na casa da família, não o encontraram, procuraram pela cidade também, e durante esse tempo ele ficou escondido. Após algumas semanas escondido, Billy e Gary viajaram para Santa Cruz, na Califórnia, e depois disso a polícia chegou a encontrá-lo, porém as matérias não são claras a respeito disso. Se diz que ele foi abordado em novembro de 1980, porém, como tudo aconteceu com René no dia 6 de dezembro de 1980, eu acredito que isso não adiantou de nada porque ele estava solto quando tirou a vida dessa outra jovem em dezembro. Como o primeiro julgamento pelo caso de René foi anulado, o segundo aconteceu em 1982, ali finalmente o júri entrou em um consenso, Billy foi considerado culpado e recebeu 25 anos de prisão. Ainda em 1982, apesar dele sempre dizer que era inocente em todos os casos, Billy mudou de ideia, decidiu se declarar culpado pela tentativa de abuso no caso de Pamela e também por tirar a vida das 4 mulheres encontradas na propriedade de sua família. Quando os promotores da Flórida ficaram sabendo disso, eles não gostaram nada. O intuito dos promotores era pedir a pena capital para Billy, porém como ele se declarou culpado e fez um acordo judicial, eles não poderiam mais fazer isso. Por causa disso, aconteceu uma breve audiência. Ali, Billy se declarou culpado e então recebeu 4 sentenças de prisão perpétua. Ainda no julgamento, Billy foi ouvido e disse: "Estou me declarando culpado porque sou culpado das acusações e não tenho outro motivo." Quando Billy foi questionado sobre o porquê colocou as 4 mulheres no quintal de sua casa, ele disse que fez isso porque gostava delas e porque queria manter todas por perto. Só para relembrar a vocês, 4 mulheres estavam no quintal. Uma delas era Elaine, a outra era Sandra e as outras 2 não foram identificadas, certo? O que acontece é que Billy nunca disse à polícia o nome dessas outras 2 mulheres, ele não falou como as abordou, não disse absolutamente nada sobre elas. De acordo com os registros do tribunal obtidos por um jornal da Flórida, cada uma das mulheres que foram encontradas na propriedade da família Manfield foi abusada por Billy, Gary e por William, o pai deles. Após isso, foi Billy quem tirou a vida de cada uma delas e que também as desmembrou. Não muito tempo após sua sentença, vários detentos da prisão onde Billy estava preso tentaram fugir, porém eles foram impedidos pelas autoridades. Durante a tentativa de fuga dos presos, Billy não tentou fugir e continuou ali dentro de sua cela.
No decorrer dos anos, o Tribunal de Apelações negou a liberdade condicional a Billy. A primeira vez que ele tentou foi em 1996, a última vez foi em 2012 e agora em 2022 ele pode tentar apelar novamente. Atualmente, Billy está com 66 anos e, de acordo com registros da prisão, ele está em um centro de saúde na Califórnia cumprindo sua pena. O comissário estadual de liberdade condicional, Arthur Anderson, disse que ele acredita que Billy ainda representa um risco para a comunidade e enfatizou o fato de que ele se recusou repetidamente a discutir seus crimes ou motivos. Segundo ele, Billy também nunca demonstrou nenhum remorso e nenhuma tristeza por tudo o que fez. Bom, esse caso poderia terminar aqui, né? Mas infelizmente essa história não acabou. Em 2020, Gary, o irmão de William, foi preso porque tentou vender drogas para um policial disfarçado. Por causa disso, os policiais foram até a casa onde ele morava, que era a casa da família Manfield, vasculharam tudo, acharam diversas drogas, verificaram o quintal, os arredores da casa e ali eles acharam alguns itens que disseram que eram itens suspeitos que não eram desse caso de apreensão de drogas. Quando Gary estava sendo levado para o carro da polícia e estava sendo preso, ele começou a gritar pedindo imunidade, disse que tinham muitas outras pessoas ainda naquele quintal e falou o seguinte: elas estão por toda parte. Por causa disso e por causa dos itens suspeitos que não foram divulgados na mídia ainda, os policiais conseguiram um novo mandado de busca para aquela propriedade. Em outubro de 2020, as escavações começaram, eles encontraram mais ossos, porém até o momento, os policiais ainda não divulgaram quantas pessoas eles acharam naquele local e nem se essas pessoas foram identificadas. Vocês se lembram que eu falei para vocês que 2 das 4 mulheres encontradas no quintal em 1981 não foram identificadas na época? Então, agora, em julho de 2022, uma delas foi identificada quando um laboratório especializado usou uma tecnologia nova utilizando genealogia genética e assim colocaram um fim à espera de uma família que ficou aguardando por respostas por 42 anos. O nome dela era Teresa, ela tinha 16 anos. No dia 16 de maio de 1980, ela saiu de casa para fazer algumas entrevistas de emprego, não voltou mais, a família procurou a polícia, os policiais a procuraram em Tampa, na Flórida, porém como não conseguiram pistas, o caso de Teresa na época acabou sendo arquivado. O pai dela nunca se cansou de procurar respostas sobre o que aconteceu com a filha. Durante 30 anos ele investigou tanto que se tornou um policial, mas após esse tempo ele acabou falecendo sem conseguir as respostas que queria. A mãe de Teresa, que também ajudou o marido, acabou falecendo sem respostas e somente seus irmãos conseguiram saber o que realmente tinha acontecido com ela. Um dos responsáveis por essa descoberta falou com jornalistas e disse: usando evidências de DNA, uma nova tecnologia chamada Snapshot produziu previsões de traços para a vítima associada. Essas previsões individuais foram feitas para a ascendência da vítima, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, sardas e formato do rosto. Teresa foi identificada usando o DNA de sua irmã, que estava disponível no banco de dados de ancestralidade. Nós não apenas avançamos o suficiente para o DNA, mas também para ir mais longe. A genealogia é a nova ferramenta que a aplicação de lei está usando. Em uma entrevista que a irmã de Teresa deu, ela disse: 42 anos é muito tempo. A vida é curta, pode ser ainda mais curta para alguns. Cuide-se, porque há muitas pessoas ruins por aí que estão dispostas a fazer muitas coisas ruins com outras pessoas. Ela ainda disse que espera que Billy viva seus últimos dias na prisão, mencionou que considerou confrontá-lo, mas que isso não serviria como encerramento para ela ou para sua irmã. Infelizmente, a outra moça, que não tinha sido identificada em 1981, permanece sem identificação e eu também não encontrei nas matérias qual foi a causa que fez Teresa perder a vida.
Sobre Billy, ele chegou a ser considerado suspeito no caso de outras 3 mulheres que perderam a vida na Flórida de maneira semelhante ao que ele costumava fazer, porém os policiais não conseguiram provar seu envolvimento. O filho de Billy, William III, permaneceu em contato com o pai em todos esses anos. Ele nunca acreditou que seu pai fosse culpado dos crimes pelos quais foi condenado, e ao invés disso, ele acredita que seu tio Gary foi o responsável por tirar a vida das mulheres encontradas naquela propriedade. Ele disse que Gary só testemunhou contra Billy porque ele queria se salvar. O filho de Billy acredita que mais mulheres vão ser encontradas na propriedade da família Mansfield. Ele falou que quando essas mulheres forem encontradas, as evidências com certeza vão apontar para seu tio Gary, e então todos vão perceber que ele sempre esteve envolvido. Algumas pessoas que perderam seus parentes nos anos 70 ou nos anos 80 ficaram surpresos ao saber que mais ossos foram encontrados na propriedade da família Mansfield, e essas pessoas começaram a especular se seus parentes não estão ali. Uma mulher chegou a procurar a polícia dizendo que sua tia desapareceu em 1979 e ela acredita fielmente que ela está naquela propriedade. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de relembrar a vocês que somente Billy foi condenado por tirar a vida das 4 mulheres encontradas em 1981. Seu irmão Gary teve suas acusações retiradas no caso de René em troca de testemunhar contra o irmão. Ele só voltou a ser preso em 2020 por causa das drogas. Sobre o pai deles, vocês se lembram que ele recebeu 30 anos de prisão em 1980, correto? Então, o que acontece é que William não cumpriu toda a sua pena. Ele foi liberado alguns anos depois por bom comportamento, e em algumas matérias se diz que isso aconteceu após ele cumprir apenas 10 anos de prisão. De acordo com algumas matérias, William foi liberado em 1990, porém, em outras matérias se diz que ele recebeu sua liberdade condicional em 2005, quando estava com 80 anos. Após sair da prisão, William voltou a morar com a mulher e com os filhos. Não encontrei nenhuma matéria dizendo se ele faleceu ou não. Pelas minhas contas, se William estiver vivo, ele está com mais de 90 anos, porém, eu particularmente acredito que ele já faleceu, apesar de não poder confirmar para vocês porque não achei essa informação em nenhuma matéria. Como vocês podem perceber, os policiais ainda estão trabalhando nesse caso da propriedade da família Mansfield. Com certeza ainda vai aparecer muita coisa nova, muitas identidades serão reveladas, e quando tiver alguma atualização sobre esses casos, eu com certeza vou fazer um novo vídeo e vou informar tudo para vocês. Outra coisa importante que eu preciso dizer para vocês é que não encontrei nenhuma matéria dizendo se a mãe de Billy ou Gary ainda está viva. Também não achei nenhuma matéria onde ela pode ter dado alguma entrevista, e nem os irmãos deles. Não fala absolutamente nada sobre os irmãos de Billy e Gary nas matérias, e eles também aparentemente nunca falaram com um jornalista, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Fazer o caso deles foi extremamente difícil, não tem absolutamente nada, não tem documentário, é somente algumas matérias. Eu tive que realmente me aprofundar em todas essas reportagens. Existem poucos vídeos de youtubers americanos falando sobre esse caso, brasileiros eu não vi nenhum, então eu acredito que eu seja a primeira a fazer esse caso aqui. Então me ajuda, deixa o seu comentário, deixa o seu like, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem sempre no canal, porque toda semana tem vídeo novo, sempre 3 vezes por semana, e eu vou ficar muito feliz com vocês aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.